Olá, tudo bem? Hoje a gente vai estudar a estrutura e a formação de palavras a partir de dois processos que existem dentro do universo da língua portuguesa: a composição e a derivação. Esses processos nos auxiliam a compreender de que modo é possível a gente construir diferentes palavras por meio de diferentes recursos. Quando você olhar no seu livro de português, você vai perceber que esse estudo ele é bem amplo, porque ele começa lá naquelas categorias de raiz, radical, afixos. Você pode encontrar isso melhor na aula sobre estrutura e formação de palavras. A gente vai focar hoje nesses dois processos, que são muito comuns, muito naturais ao uso humano da linguagem, e a gente precisa compreender as distinções entre cada um deles. Vamos começar pelo processo de composição. A gente vê essas letras embaralhadas, né? Parece que não há uma lógica para esses pedacinhos de palavras se relacionarem na língua, mas há sim, viu? A gente vai perceber que alguns processos seguem algumas regras e que no meio desses processos, alguns elementos mórficos, alguns elementos que constituem o vocábulo vão acabar sendo alterados a favor do significado. Lembra que a palavra precisa atingir o significado. Então vamos pensar aqui que as palavras são formadas pela junção de outras palavras ou radicais, ou seja, no processo de composição, a gente vai encontrar pedacinhos de palavras ou novas palavras que são formadas a partir de outra. O processo de composição ele é dividido em dois. Existe o processo de aglutinação e o de justaposição. Esses nomes são novos para você, podem ser um pouco estranhos, então vamos entender cada um deles. O processo de aglutinação acontece quando duas palavras, dois elementos se unem para formar essa palavra e algum pedacinho ou alguma palavra sai perdendo, ou seja, vai perder um som, vai perder alguma letra, vai acontecer algum tipo de prejuízo em uma das duas partes, porque na aglutinação as coisas se misturam, se combinam. No caso da justaposição, esse processo acontece o inverso. As unidades de significado são mantidas de cada palavra e essa união pode acontecer sem prejuízo fonético, estrutural ou léxico. Vamos entender melhor com um exemplo? Olha só. Lembra que quando a gente aprendeu a estrutura e formação de palavras, a gente utilizou alguns objetos para compreender melhor essa estrutura? Então vamos pensar no caso da aglutinação, que eu tenho duas palavras, vamos imaginar que cada um desses bloquinhos aqui representa uma palavra. Eu tenho duas palavras que se unem para formar uma nova palavra. Então eu tenho um processo que dá uma liga, que faz um processo aqui de combinação, de ligação, para formar então um novo vocabulário. Há então uma perda, um prejuízo para que essa união aconteça. Perceba que as duas partes se uniram e foram unificadas para formar um novo vocabulário, um novo vocábulo na língua. Já no processo de justaposição, eu vou ter diferentes elementos, diferentes palavras. Essas palavras, imagina que cada um desses blocos aqui representa uma palavra. Então essas palavras se unem. Com essa união, eu posso realizar essa união por meio de um hífen, por meio de uma acréscimo, aquele famoso tracinho que a gente vai chamar de hífen, claro, né, que a gente vai aprender o uso correto dele. Esse tracinho pode unir essas duas palavras, mas a unidade temática, a unidade de significado delas é respeitada, é mantida. Então, na justaposição, há apenas um encontro. Esse encontro não gera prejuízo para nenhuma das palavras. Por isso que esse encontro pode ser marcado com ou sem o hífen, ok? Vamos ver alguns exemplos para compreender melhor esses conceitos? Olha só a palavra planalto. Essa é a palavra planalto, como a gente reconhece aí na língua. A palavra planalto foi formada a partir da junção de duas outras palavras, plano e alto. Essa junção, quando ela aconteceu, houve um prejuízo para a palavra plano. Ó. Essa palavra perdeu sua letra final para que essa união fosse relacionada. Então, ao invés de virar plano alto, virou planalto. Por isso que a gente chama esse processo de aglutinação, uma combinação, uma mistura de duas palavras que formaram outra. Nós temos aqui um caso clássico na língua portuguesa, em boa hora, que no passado era assim que a gente usava essa expressão. Hoje a gente usa a expressão embora. Então todas essas palavras se uniram e nessa junção, por uma aproximação fonética, essa junção vai acontecer por uma questão da letra, por uma questão do som, ou seja, a gente está sempre indo pela lei do menor esforço, ou seja, a gente está sempre tentando tornar as palavras e as construções vocabulares fáceis. Nesse caso, a junção aqui foi favorecida pelo som, pelo fato de o H ser mudo, pelo fato de haver uma aproximação aqui de semelhança que permitiu a criação da palavra embora.
Existe também o processo, como a gente viu, de justaposição, e esse é bem fácil de ser visualizado. Perceba, eu tenho aqui o processo de formação da palavra passatempo. Essa palavra passatempo foi formada por meio da união da palavra passa com a palavra tempo. Eu não precisei fazer nenhum tipo de processo que prejudicasse a formação dessas palavras, ou seja, a junção delas, a realização da palavra passatempo veio pela junção de duas outras que unificadas, justapostas, formaram a palavra passatempo. Processo semelhante ao que acontece aqui com a palavra guarda-chuva, ou seja, perceba que quando eu fiz essa união por meio do hífen, eu mantive a unidade, eu mantive as propriedades das duas palavras. Então, quando eu faço algum tipo de alteração, de combinação com perda fonética ou perda de alguma letra, a gente chama de aglutinação. Quando essa perda não acontece, quando as palavras simplesmente se unem, a gente chama isso de justaposição. As palavras estão justapostas. Esse é o processo de composição, ok? Vamos aprender agora o processo de derivação. Quando a gente fala em derivação, a gente lembra que existem palavras primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas são aquelas que apresentam o significado primeiro, ou seja, o significado original da palavra. Por meio dela, a gente cria muitas outras. É o caso clássico da palavra pedra que gera a palavra pedreiro. Existiu uma primitiva que tornou possível a criação de uma derivada. Existem alguns processos de formação, alguns processos de derivação. Vamos memorizar que a derivação acontece quando a gente faz o acréscimo de afixos. O que é que são afixos? São aqueles pedacinhos de palavras que a gente coloca no início ou no final. No início a gente chama de prefixo, no final a gente chama de sufixo. A derivação prefixal, então, ela acontece quando a gente coloca um prefixo. É o caso da palavra desmontar. Do verbo montar, eu criei a palavra desmontar com o acréscimo do prefixo des. Isso vai acontecer em outros verbos, em outras palavras da língua portuguesa. Desmontar, prefixo acrescido à palavra que já existia. Então, nesse caso, a gente chama essa derivação de derivação prefixal. No caso da derivação sufixal, ela vai acontecer quando a gente acrescenta uma parte no final da palavra. Esse acréscimo, muitas vezes, além de inserir um novo significado, de criar uma nova palavra, a gente também acaba fazendo uma alteração de classe gramatical. Olha só como isso acontece. Eu tenho a palavra alegre, que é, do ponto de vista morfológico, um adjetivo, acrescento o sufixo mente, gerando assim a palavra alegremente. Essa palavra, quando formada, deixou de ser o sentido original de alegre, que é um sentido de adjetivo, de classificação gramatical de adjetivo, e se transformou em um advérbio. Então perceba que o acréscimo do sufixo não apenas criou uma nova palavra, como também mudou a classe gramatical. Vamos ver agora o caso da palavra enriquecer. Enriquecer é um exemplo de derivação que a gente chama de derivação parasintética. Que derivação é essa? No caso da derivação parasintética, o que acontece é o acréscimo simultâneo de prefixo e de sufixo, ou seja, ao mesmo tempo a gente faz o acréscimo desses dois elementos. Perceba que eu tenho a palavra enriquecer com o prefixo em e o sufixo ecer, que vai acontecer também em outras palavras, tais como amanhecer, por exemplo. Então, nesse caso, onde a gente coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra, a gente chama essa derivação de parasintética. Outros dois processos comuns de derivação na língua portuguesa. A derivação imprópria. Que derivação é essa? Por que esse nome? Porque no caso da derivação imprópria, as palavras mudam de classe gramatical. Olha só como isso acontece. Perceba que nesse exemplo eu tenho o não nos chocou. Aqui eu tenho uma construção com artigo. O não, se a gente for para aquelas classificações estáticas, aquelas classificações morfológicas que às vezes a gente tenta agrupar, mas nem sempre é tão simples, a gente vai dizer que o não é o quê? É um advérbio de negação. Só que nesse caso, a palavra não ganhou o artigo antes. Acontece aqui um processo que a gente chama de substantivação, ou seja, o artigo transformou a palavra seguinte em um substantivo, porque aqui eu estou falando do não, da ação de dizer não. O não nos chocou, aquela atitude, o fato de alguém dizer não. Nesse caso, não deixou de ser advérbio e virou um substantivo.
Então perceba que nesse caso a gente tem uma mudança de classe gramatical. É um tipo de derivação que a gente chama de imprópria. Quando eu digo, por exemplo, que o belo será estudado neste semestre, ou seja, o conceito de belo. Belo é um adjetivo e nesse caso, quando eu acrescento o artigo e o substantivo à palavra seguinte, eu estou usando nesse caso o belo, que originalmente é um adjetivo, como um substantivo. Esse também é um caso de derivação imprópria. Vamos ver agora a derivação regressiva. Que nome é esse? O que é isso? O que acontece nesse processo? Acontece de fato uma regressão, ou seja, um verbo de ação geralmente, ele acaba originando outra palavra, geralmente um substantivo. Então, quando esses verbos de ação geram substantivos, a gente diz que esse processo é um processo de derivação regressiva. Por exemplo, a palavra trabalho, o substantivo trabalho, deriva do verbo trabalhar. A palavra beijo deriva do verbo beijar. Então, nesse caso, que há uma alteração, há um processo de regressão de um verbo originando um substantivo, a gente chama de derivação regressiva. É importante que você entenda a distinção entre esses processos para acabar não confundindo ambos. Percebe que quando eu falo em derivação, esse embaralhamento das letras, ele vem da palavra primitiva para a palavra derivada, ou seja, existe uma raiz, existe uma palavra principal, existe um grupo de palavras que nos ajuda e os acréscimos que são feitos de prefixos, sufixos e as alterações que são feitas de classe são feitas a partir de uma palavra primeira, de uma palavra primitiva. Por isso que a gente chama esse processo de derivação. No caso da composição, as palavras já existem e elas são ressignificadas, elas são transformadas, seja por meio de uma junção que propõe algum tipo de perda, seja por meio da junção que não propõe a perda, mas que propõe às vezes um acréscimo, por exemplo, de um hífen ou não. Lembre-se sempre para não confundir, ok? Composição e derivação. E não esquecer que a gente está falando de formação de palavras. Os processos de composição e derivação são os mais importantes, mas existem outros, ok? Que serão temas de outra aula. Espero que você tenha compreendido o assunto da aula de hoje, então, composição e derivação. Cuidado na hora de escrever, veja se tem hífen ou não. Cuidado também na hora de reconhecer esses tipos de derivação, ok? Muito obrigado.